Muita atenção se você tem processo ajuizado da revisão da vida toda. Pessoal, eu gravei um vídeo aqui alertando que juízes federais estão dando sentenças de improcedência como fundamento nas ADIs 2110 e 2111. Um verdadeiro absurdo. Eles estão retirando a suspensão nacional dos processos única e exclusivamente para prejudicar você, aposentado, que tem direito. Eu gravei aqui um vídeo fazendo o alerta e mostrando um caso real. E depois desse vídeo, explodiram notificações no meu WhatsApp de pessoas que estão descobrindo agora que os seus processos também estão sendo julgados improcedentes. Neste vídeo aqui, além de mostrar mais uma péssima sentença de improcedência na revisão da vida toda, eu vou mostrar, primeiro, os embargos de declaração que foram opostos pelos profissionais que estão cuidando do caso. Não é um processo aqui do escritório, pessoal. Claro que eu aqui censurei todos os dados sensíveis para não permitir nenhum tipo de identificação. E depois eu vou mostrar que o mesmo juiz que deu a sentença não acolheu os embargos que foram opostos. E o que está acontecendo neste processo aqui especificamente? Os advogados agora estão com prazo para tomar ciência do não acolhimento dos embargos e posteriormente vai ser aberto um novo prazo para que eles possam apresentar o recurso, certo? E eu acredito que aqui neste processo, pela diligência, né, que eles estão tratando, eles vão apresentar o recurso e é o caminho natural. E preste muita atenção também que eu vou te ensinar ao vivo como você vai consultar o seu processo para descobrir, eventualmente, se os juízes também, né, a gente não sabe, pessoal, porque já foi TRF1, TRF3 e aqui é do TRF6. Né? Mas eu acredito que em todos os TRFs, né, nós temos juízes que estão retirando a suspensão nacional indevidamente para dar sentenças de improcedência. Então eu vou te mostrar como você pode consultar, né, e o que você deve conversar com o seu advogado. Ok? Então presta muita atenção. Sentença, pessoal, olha só. Vamos aqui objetivamente. Análise do mérito. Sem mais delongas, ocorre que, após substancial período de divergência jurisprudencial, o STF, por ocasião do exame das ADIs 2110 e 2111, declarou a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, com reflexos, portanto, sobre o tema 1102, revisão da vida toda, nos termos da seguinte tese fixada, conforme certidão de julgamento realizada em 21 de março de 2024. E aqui ele copiou e colou e falou o seguinte: importa ainda mencionar que se trata de tema e tese já conhecidos, com julgamento amplamente divulgado, não havendo mais razões plausíveis para postergar-se a sua devida observância. Eu vou analisar isso daqui, pessoal. Acrescento ainda ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese fixada pelos tribunais superiores. O caso, ademais, dispensa contestação e citação do réu, na forma do artigo 332, inciso 2 do CPC. Dispositivo. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Vejam que aqui não tem como a gente não criticar. Essa decisão ela é absurda. Né? E esse juiz é um péssimo juiz federal, minha opinião jurídica. Sabe por quê? Porque olha os fundamentos que ele está... Primeiro que ele retirou a suspensão nacional dos processos. Ele levantou de forma indevida. A revisão da vida toda continua suspensa. Né? E ele, 2 dias após, né, o julgamento do STF das ADIs, ele retirou a suspensão e deu uma sentença de improcedência, argumentando que, olha só, o processo já é muito conhecido, né, todo mundo já conhece, a gente não precisa aguardar trânsito em julgado nas ADIs, então eu vou julgar. Por que esse juiz, no momento da publicação do acórdão da RVT, no recurso extraordinário, não julgou o procedente, não antecipou os efeitos da tutela, se também, nos recursos extraordinários, você não precisa do trânsito em julgado dos acórdãos? Por que ele aplicou o direito e o que é correto, né, você não ter que esperar pelo trânsito em julgado? Quando era favoravelmente ao aposentado, ele não aplicou. Né? E quando é negativa, de forma negativa, né, para prejudicar, para tolir um direito, ele vai lá e aplica. Porque há uma má intenção. Se você não aplica o que tem que ser aplicado,
no momento que o direito está pendente, né, está ao lado do aposentado, e você só aplica, né, quando é para fulminar o direito, você está declarando que você possui um lado. Isso aqui é óbvio, né, não precisa ser nenhum gênio, né, para a gente chegar a essa conclusão. Né, e ele ainda fala sem mais delongas, né, ou seja, ele estava somente aguardando um único motivo para dar uma sentença de improcedência nos processos dele da revisão da vida toda. Né? Isso é um absurdo. Né? Isso não pode ser aceito. Como bem os profissionais que estão cuidando deste processo fizeram, primeiro passo, opor os embargos de declaração. Vamos aqui dar uma olhadinha. Certo, pessoal? Nos embargos. Só um instante que já vai aparecer aqui na tela para vocês. Prontinho. Pessoal, claro, cortei os dados sensíveis, né? Apesar de aqui parabenizar e enaltecer o trabalho dos profissionais, nem todo mundo, né, quer ver o seu nome, apesar dos autos serem públicos, né, na internet. Então a gente aqui preservou todos os dados para não permitir nenhum tipo de identificação. Cabimento dos embargos, né? Vamos aqui ao que interessa. Olha só, no caso dos autos, vislumbra-se que a sentença prolatada efetivamente merece reparos, esquivada de contradição. Né? Olha só, ocorre que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão, nem mesmo foi publicado o acórdão, o que impede saber todo o alcance da decisão e se há omissões a serem nele supridas para que possíveis alterações dos benefícios sejam feitas de acordo com a tese julgada e não gerem novos pontos de litígio em juízo. Desta forma, a referida sentença não possui razão de ser, pois será apenas após o trânsito em julgado que teremos os exatos contornos do tema, o que permitirá a construção, alteração de sistema pelo INSS para dar efetividade à revisão. Assim, mostra-se necessária a reforma da sentença em respeito ao próprio princípio da segurança jurídica, que embasa a formação dos precedentes vinculantes. É apenas com a publicação do acórdão definitivo que será extraído o exato contorno do direito à revisão reconhecido e com o mínimo de estabilidade e permanência que justifica este tipo de comando normativo. Na verdade, não há como falar em estabilização das relações jurídicas e a respectiva formação do precedente se ainda não é possível precisar, em definitivo, os estritos termos do direito declarado na decisão. Excelência é de rigor a reforma da sentença contraditória do presente processo, até o trânsito em julgado do processo recebido como representativo de controvérsia. Por fim, consagrando os princípios da economia processual e da celeridade, o acolhimento dos presentes embargos torna-se imperativo, sendo atribuídos efeitos infringentes e determinando o regular prosseguimento do feito. Pessoal, primeiro passo, era isso daqui que precisava ser feito, ok? Agora vamos aqui olhar já na tela a decisão de excelência, né, que não acolheu os embargos, ou seja, negou. Olha o que a excelência fala. A irregnação é tempestiva e deve ser conhecida. O que o juiz está falando? Houve a apresentação dos embargos no momento correto, certo? Então eu vou analisar aqui o conteúdo. Né? Em relação à suspensão do feito, cumpre observar que se trata, na realidade, de observância do entendimento fixado em controle concentrado pelo STF, vinculando, como você disse, o próprio Poder Judiciário, conforme delineado na sentença embargada, a par da possibilidade de aplicação imediata sedimentada nos tribunais superiores, em prol da celeridade, economia processual e segurança jurídica. Logo, verifico que o inconformismo é voltado contra o entendimento firmado na sentença, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Em outras palavras, observo que a parte embargante pretende alcançar a mudança da conclusão a que se chegou na sentença, o que naturalmente não é possível em sede de embargos, somente por meio processual hábil a tanto. Olha só. Desse modo, são descabidos os embargos declaratórios quando buscam meramente rediscutir com intuito infringente o mérito da decisão impugnada, providência incompatível com a via eleita, uma vez que as razões da parte embargante não comprovam a existência de obscuridade, contradição ou omissão quanto a ponto sobre o qual se impunha um pronunciamento. Ademais, é disso que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Um absurdo. Ausente qualquer dessas hipóteses,
devem ser rejeitados os declaratórios, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos já decidida. Ante o exposto, conheço desembargos, mas lhes nego provimento. Excelência. Pessoal, vejam que ele fundamenta, né, a sentença absurda, péssima e lastimável dele, né, com base em você não esperar o trânsito em julgado das ADIs. Quando ele não deveria ter esperado o trânsito em julgado lá do recurso extraordinário da RVT. Né? Ele está usando aqui 2 pesos e 2 medidas. Né? Ele usou o direito no momento que lhe foi conveniente, porque ele é contrário à tese da revisão da vida toda, né? E ele julgou, passando por cima de uma suspensão nacional dos processos determinada por Alexandre de Moraes para prejudicar um aposentado. E aí vem os embargos. E claro, pessoal, quem está errando e sabe que está errando, vai insistir no erro até o final. Então jamais ele vai reconhecer em sede de embargos, né, que ele errou. Então ele vai manter o posicionamento. Doa quem doer até o final. Juízes federais que são contrários à tese da revisão da vida toda agem assim. É por isso que vocês têm que estar muito atento. E eu vou te ensinar daqui a pouco o que é que você precisa fazer, certo? Então ele negou aqui provimento aos embargos. Como eu falei, vai ser aberto, né? Na verdade, já está contando um prazo para que os advogados tomem ciência e, posteriormente, eles vão ter um prazo para apresentar o recurso. E tem que ser apresentado, pessoal, porque a gente não pode deixar que juízes federais que tenham essa postura se criem. Né? A gente tem que combater de forma firme, muito séria e muito pesada este tipo de atuação profissional. Certo? E olhem que interessante. Ele fala que os embargos apresentados buscam modificar o mérito da sentença, né? Ou seja, com efeitos infringentes, que é exatamente o que o INSS busca nos embargos de declaração da revisão da vida toda. Vejam que algumas pessoas manipulam o direito, certo? Aplicando o que deve ser aplicado quando é para prejudicar a parte. Por que o STF não admitiu na origem os embargos do INSS, falando justamente isso? Olha, vocês simplesmente, né, querem atribuir efeitos infringentes, modificar o que foi decidido por 2 vezes, né? Então aqui a gente não vai, né, a gente conhece, mas a gente já nega provimento de cara. Né? Por que não foi feito isso? Porque tem indícios lá, né, que são contrários à tese da revisão da vida toda, e aí eles utilizam, né, o poder que eles possuem para, de forma absurda, né, tentar derrubar a tese da RVT. Então, o que provavelmente vai ser feito aqui neste processo, pessoal? Até o último dia do prazo, né, eu acredito que os advogados vão apresentar o recurso correto. Agora, você vai aprender aqui comigo a consultar o seu processo, caso você ainda não saiba, para descobrir se os juízes estão levantando, né, os processos e dando aí sentenças de improcedência. Você vai acessar o Google, pessoal, e vai colocar o seguinte, a depender do seu TRF. Vamos usar aqui como exemplo o TRF3, certo? Consulta pública TRF3. Estão vendo aí? Aí vocês vão clicar, vai abrir esta janelinha. Se você souber o número do seu processo, você pode colocar. Se não, você pode colocar o seu nome, né, como parte, o nome do seu advogado que te acompanha ou o seu CPF. Você vai preencher algum desses campos aqui. Você vai digitar e colocar aqui, ó, pesquisar, certo? Os resultados vão aparecer aqui do lado direito, certo? E aí vocês vão acessar o processo e vão conseguir identificar as últimas movimentações. Se tiver algo parecido como sentença tipo A, julgado improcedente o pedido, baixa arquivados, isso pode ser mais grave ainda. Porque neste caso aqui, o advogado, como eu mostrei, ou a advogada, foi diligente. Identificou, opôs os embargos de declaração, está acompanhando e vai recorrer, provavelmente. Mas muitos profissionais simplesmente largaram os processos de mão.
Então, vejam, um juiz dá uma sentença de improcedência dessa, né? Vai ter aqui a informação, né? Decurso de prazo sem manifestação. Por exemplo, baixa arquivado. Significa que o juiz deu uma sentença de improcedência, não recorreram, deixaram o prazo transitar, deixaram o prazo correr em abstrato, né, em branco, e o processo transitou em julgado. E já foi para o arquivo. Né? Quando aparece baixa arquivados, você tem que ter muita atenção. E aí você identificou que o juiz deu uma sentença de improcedência. O que você vai fazer? Vai entrar em contato com o advogado ou advogada que acompanha o seu processo e vai falar: doutor, estou ciente do que está acontecendo. O juiz passou por cima da suspensão processual determinada pelo Alexandre de Moraes, julgou improcedente o meu processo. Né? E o que a gente pode fazer agora? Vai opor os embargos de declaração? Vai apresentar o recurso direto? E aí você pede, né, para que o advogado, né, o profissional, obviamente, não deixe o processo transitar em julgado e ir para o arquivo. É isso que você vai fazer. Porque, pessoal, como eu volto a repetir, eu acredito que centenas, se não milhares de processos, né, por conta de juízes federais que não possuem qualidade técnica e nem compromisso com o direito, né, e com o bom senso, porque vocês viram ali nos embargos de declaração as razões. Olha, nós precisamos aguardar aí o julgamento definitivo nas ADIs, porque nós vamos ter, os embargos foram opostos nas ADIs, e para que o aposentado seja prejudicado, o que deu entrada na ação, nós vamos precisar atingir um bloco mínimo de 8 votos. Eu gravei um vídeo aqui explicando isso. E hoje, eu não acredito, né, que Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin ou André Mendonça vão mudar os seus votos para formar ali um número mínimo de 8 votos, né, com a turminha do barulho que julgou, né, as ADIs no dia 21 de março daquela maneira. Não acredito. Eles não vão ter 8 votos. Então, os efeitos, eu estou falando isso aqui para vocês, 99,9% de chance disso acontecer. Os efeitos das ADIs serão prospectivos dali para frente. E juízes que estão atuando assim estão prejudicando os aposentados e, na minha visão, até cabe uma responsabilidade pessoal. Imaginem, pessoal, que no final das contas a revisão da vida toda é resguardada, né, para quem deu entrada na ação judicial. E os juízes que estão dando sentença de improcedência, né, com base nas vozes da cabeça, em seus desejos e convicções pessoais, né, e estão prejudicando aí, gerando um prejuízo de centenas de milhares de reais. Né, como eu mostrei aqui, só de atrasados, um segurado aqui teria direito a quase R$500 mil. Né, e ele provoca esse prejuízo. Fora o reajuste mensal. De quem é a responsabilidade? É dele. Sem mimimi. Aqui é canal de advocacia. Né? É canal de defesa de advogados, de aposentados e de trabalhadores. Na minha visão, um profissional, quando atua se escondendo atrás de sentenças judiciais que são contrárias ao direito e geram prejuízos para o segurado, nós temos lei, nós temos Constituição, dizendo que quem provoca uma lesão, um prejuízo, tem o dever de restituir, mesmo que este prejuízo seja ocasionado por decisões judiciais aparentemente válidas. No final das contas, se as 102 mil ações tiverem direito à revisão da vida toda, quem está julgando dessa forma, na minha visão, na minha opinião, tem responsabilidade. É responsável por gerar um prejuízo para uma pessoa, né, para um ser humano. É por isso que você, advogada, não pode deixar isso acontecer. Se maus juízes estão retirando a suspensão nacional dos processos, estão dando sentenças de improcedência, você tem a obrigação de não deixar transitar em julgado. Você pode opor os embargos de declaração, primeiramente. O juiz, óbvio que ele não vai acolher, porque ele vai insistir no erro. Depois você vai apresentar o recurso e vai brigar lá em cima. Você não pode deixar acontecer o trânsito em julgado. E se acontecer, você tem que
apresentar a ação rescisória. Nós precisamos combater com unhas e dentes este tipo de atuação de juízes que não estão comprometidos com a justiça, com o bom senso, né, que estão comprometidos com absolutamente nada. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.